Vamos lá, gente. Vamos ver aqui. Funciona, né? Substantivo aqui, o plural dos substantivos. Como é que ocorre isso aí? Vamos ver aí. Vamos ver como é que isso aí ocorre. Vamos lá. Alguns termos que, se tiver no singular, tem um significado. Se tiver no plural, tem outro, né? Aqui um exemplo, a palavra bem e bens, né? Eu pus ali que são diferentes o sentido. Quando eu falo bem, bem é o estado que a gente se encontra, né? Bens. Se bens aí são bens materiais que a gente adquire ao longo da vida, né? Costa no singular e costas no plural. Costa no singular seria o litoral, né? Costas no plural é a nossa parte aqui posterior, né, do nosso corpo. Letra e letras. Letra, a letra do aluno. Representação gráfica, né? Letras. Letras, profissional formado em letras, né? Formado em português e literatura, formado em português e inglês, tá? Féria e férias. Féria. Féria é a remuneração, a féria do dia, o dinheiro do dia. Férias, período de descanso, né? Copa e copas. Copa é aquela parte, né, que fica bem do ladinho da cozinha, né? Serve aí para nós fazermos as refeições. Copas. Copas é carta, baralho, né? Jogo. Isso aqui não era para colocar aqui, não. Vou tirar esse aqui. Vamos ver aqui o substantivo. Eu pus plural de substantivo terminados em ão, né? Como é que funciona quando nós temos substantivo terminado em ão? Existem 3 tipos de plurais, né? Ãos, ões e ães. Existem palavras que admitem os 3 tipos, né? Colocando um dos 3 tipos, tanto faz, está correto. Ancião, anciões, anciãos, anciãs. Ermitãos, ermitões, ermitães. Aldeãos, aldeões, aldeãs. Sultãos, sultões, sultãs. Vilãos, vilões, vilãs, tá? As 3 formas estão corretas para esses substantivos aí que eu acabei de falar. Palavras com plurais aí, que pode ter 2 plurais. Ãos, terminado em ãos e ões. Verãos, verões. Corrimãos, corrimões. Anãos, anões. Vulcãos, vulcões, tá? E existem palavras que o plural pode terminar em ães ou ões. Guardiães, guardiões, charlatães, charlatões, tá? E eu pus aqui os plurais de algumas palavras aí que terminam com ãos mesmo. Isso aqui acaba sendo o hábito, né, da gente usar, fazer, falar, fazer exercício, a gente consegue assimilar. Cidadãos, a maioria das pessoas coloca cidadãos, né? Plural de cidadão e cidadãos, terminado em ãos. Irmãos, pagãos, sótãos, órfãos, bênçãos. Terminado em ões, balões, corações, leões, mamões, melões, nações, canções, botões, feijões. Agora vamos ver terminado em ães. Alemães, capelães, pães, capitães, sacristães, escrivães. Ruim de falar, né? O que é plural com metafonia? Metafonia, mudança de som. Meta, mudança, fonia, som. Palavras, né, que no singular o som é fechado, quando vai para o plural o som fica aberto. A mudança de timbre, né? Ovo, ovos, osso, ossos, povo, povos, tá? Houve uma mudança aí, o som era fechado, ficou aberto, fechado, ficou aberto. Alguns plurais especiais, né? Eu pus ali, plural de cônsules, júnior, juniores, projétil, projetes, açúcar, açúcares, réptil e répteis, projétil, projéteis. Eu posso escrever projétil, projetes, projétil, projéteis. Depende aí como foi a acentuação. Réptil, né? Esse plural tá aceito, como esse aqui, ó, de projétil, né? Igualzinho, ó, réptil. Ou poderia ser réptil, se eu puser o acento, aqui não é, né? Aí vai ficar répteis. Também é aceito esse plural, tá? Hífen, hífens ou hífenes. Revés, reveses, álcool, álcois, 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 ruim de falar, né? Caráter, caracteres, ananás, é um abacaxi, um tipo de abacaxi, né? Ananases, xadrez, xadrezes,
Vendo como se efetua o plural? Vamos ver alguns substantivos que são invariáveis no plural. O que é isso? Eu só vou flexionar um artigo. Eu falo os lápis, os oásis, os ônibus, os tênis. Mas a palavra em si, ela não vai para o plural. Ela permanece dessa forma aí. Ela fica, aliás, ela não vai, eu não acrescento nada para determinar plural. Ela mantém-se invariável, seja no plural ou no singular. O que vai variar é o artigo que vai anteceder, né? Esses substantivos geralmente são paroxítonos ou proparoxítonos, tá? Como é que funciona o plural de diminutivo? Como é que a gente faz? A regra diz o quê? Eu pego a palavra, ó, o substantivo, eu retiro o S do substantivo no plural, né? Eu peguei, ó, coloquei, ó, na base. A base, o coraçãozinho vem da palavra coração, né? Corações, né? Ó, eu peguei, pus a palavra de origem, a base aí no plural, né? Ó, no plural, coração, corações. Retirei o S, ó, retirei. E juntei os sufixozinhos, por no plural, coraçõezinhos, animalzinho. Eu peguei a palavra de origem que é animal, no singular, por no plural, animais, tirei o S. E acrescentei os sufixozinhos, animaizinhos. Por isso que aqui diz, eu retirei o S do substantivo no plural e acrescenta o sufixozinho, pluralizando, colocando o zinho no plural, né? Esse sufixo aí no plural, tá? Lembrando que eu pego a palavra de base, o substantivo de base, coloco no plural, tá? Barzinho, bares, né, que é a palavra base. Tirei o S e acrescentei os sufixozinhos. Lembrando que tem uma regra para a palavra terminada em R, específica. Eu posso fazer assim, flexiono, coloco no plural e acrescento os zinhos, ou eu poderia pegar só a palavra mesmo, igual a palavra tá aqui, ó, barzinhos, tá? Barzinhos. Acrescentar os sufixozinhos, né? Sem problema aí. Poderia fazer dessa forma também. Alguns substantivos só se empregam no plural. É sempre dessa forma. Parabéns, fezes, núpcias, pêsames, afazeres, óculos, condolescências, anais, víveres e arredores. São substantivos, né? Que eles sempre são flexionados, eles são empregados na língua sempre no plural, tá? Isso aí, nós estamos falando aí do plural de substantivos, nós estamos falando dos simples, né? Quando eu tenho só uma palavra aí, o substantivo é representado por uma só palavra. Vamos lá. Então, o plural agora dos substantivos compostos, como é que funciona? Qual é a regra, né, básica? São os dois termos variarem. Quando eu tiver substantivo mais substantivo, ó, tenentes, coronéis, couves, flores, substantivo mais artigo, substantivo mais artigo, ó, perdão, substantivo mais adjetivo, amores perfeitos, águas marinhas, adjetivo mais substantivo, gentis homens, puros sangues, numeral mais substantivos, quartas feiras. Todos os dois termos aqui variaram, né? Agora nós vamos ver quando variar apenas o primeiro elemento, né? Como é que funciona? Varia apenas o primeiro termo, ó. Quando eu tiver, na verdade, aí eu tenho termos que está especificando primeiro, ó. Navios, escola. Salários, família. Termo que especifica. Se o segundo termo estiver explicando o primeiro termo, né? Tiver uma semelhança, tiver com essa ideia aí de semelhança, de finalidade, só o primeiro termo flexiona. Se eu tiver no meio das palavras de preposição, só o primeiro termo flexionou, né? Essa flexão aí ocorreu porque eu tenho preposição entre os dois termos. Quando ocorre a variação apenas no segundo elemento, né? Como é que funciona isso? Se eu tiver algum termo que justifique ser invariável, né? Se eu tiver um exemplo, preposição, né? Se eu tiver aqui, ó, abaixo, assinados, primeiro termo não flexiona. Alto-falantes, sempre vivas. Esse segundo exemplo, eu coloquei por bloco, porque são regras diferentes. Aqui, ó, se eu tiver o primeiro termo como eu tiver um advérbio, né, termo invariável, termo que não varia. Se eu tiver a presença de verbo no primeiro, ó, para-choques, verbo parar. Beija-flores, verbo beijar. Né? Eu tenho um exemplo aí, seria tô querendo lembrar outro exemplo aí para ver se
se cabe ali, né? Guarda vestidos, né? Só o segundo termo variará. Aqui eu tenho outra regra. Qual é a regra? Se eu tiver onomatopeia, elementos que representem sons, né? Só o segundo termo varia. Reco-recos, tico-ticos, tico-ticos, bem-te-vi, bem-te-vis, tá? Só o segundo termo vai variar. Por quê? Veja, por que só o segundo termo vai variar? Porque reproduz aí som, né? Se eu tiver um dos primeiros termos como bel, grão, gran, ex e vice, como é que funcionará quando eu tiver esse primeiro elemento? Só o segundo termo vai variar. Bel prazeres, grão duques, grão duquesas, também, né? Ex-diretores, vice-presidentes. Como é que funciona ali? Ficam ambos os elementos invariados, não variam, não flexionam. A gente vê aqui que a gente tem verbos, ó. Contrário, leve, traz, hoje, leve, traz. Hoje, perde, ganha. Verbos contrários. Hoje, louva a Deus. Hoje, disse-me, disse. As Maria vai com as outras. Quando essa regra aqui é diferente dessa. Aqui são verbos contrários. Essa daqui é quando eu tiver, a palavra foi substantivada, né? Ela assumiu aí, a frase realmente foi substantivada, né? Vai ocorrer dessa forma, não flexionará. Os dois elementos não serão flexionados, tá, galerinha? SS, SA, AS, eu costumo fazer até uma tabelinha assim, ó. Os dois termos flexionarão, ó, substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo, tá? Aqui, ó, só vai variar o primeiro termo. Quando o segundo termo especificar o primeiro, deu uma ideia aí de finalidade, tá? Quando eu tiver preposição no meio das palavras, só o primeiro termo aí da palavra variará. Quando só o segundo variará? Quando eu tiver termos aí, o primeiro termo ele for invariável, né? Um exemplo, quando for advérbio. Quando tiver verbo, só o segundo termo vai variar. Quando tiver repetição de sons, onomatopeicos, né? Palavras que indicam onomatopeias. Se eu tiver a palavra bel, grão, gran, ex e vice, só o segundo termo variará. Ficam ambos elementos invariáveis, não flexionam. Se eu tiver verbos com sentidos contrários e se eu tiver termos que foram substantivados, tá? Agora precisamos praticar.